Tudo bom, Gui? Boa noite. Boa noite, Eric. A todos e Eu. todas que estão aí também. Estão entrando, Maravilha. né? Estão entrando ainda. Vou dar um tempinho que as pessoas vão chegando. Gui, eu queria inclusive já aproveitar para agradecer a tua Oh, participação, a tua disponibilidade em um participar desse prazer para segundo mim. episódio da Live às 20, que é um programa que eu vou manter nesse período de quarentena. Em seguida, assim que acabar esse período de quarentena, a gente continua com o Live às 20. Joia. Bem, pessoal, hoje vamos conversar com o fotógrafo Gui Veloso, que já está aí com a gente. Fotógrafo nascido e criado em Belém, do Pará, que traz a religiosidade como referência já há muito tempo, desde o tempo que assistia à procissão do Círio na janela da casa da avó. Não é verdade, Gui? É. O Círio de Nazaré, para quem não sabe, é a maior procissão do mundo, que acontece aqui em Belém no segundo domingo de outubro. E desde criança que eu assisto Círio, já que a minha família é católica. E uma das primeiras lembranças que eu tenho de algo religioso é estar lá na sacada da minha avó assistindo a passagem do Círio. Já que a casa dela era na frente da. Dava de frente, né? Ao longo da procissão. Isso entrou Essa no. procissão, por Oh, favor. diga, diga. Entrou no meu Essa procissão, imaginário. Aham. Essa procissão, ela tem dois atos, poderia dizer assim, né? Um de manhã e outro à noite, é isso? Na verdade, são vários. Existe o pré e o pós-sírio, mas os atos principais são o sábado à noite, que é uma procissão de velas que sai da Basílica para a Catedral de Belém. São só 1.100.000, uma coisa rápida, coisa pequena. E no dia seguinte tem a grande procissão do Círio, no domingo. Desde as 6 da manhã que sai da catedral para a basílica. Aí são 2.100.000 pessoas. É muita gente, né? E entre uma e outra tem a festa gay da cidade, a festa da Chiquita. Muito Olha aí, interessante, né? maravilha. Assim, para um fotógrafo é uma maratona, porque ao menos eu fotografo quase que 24 horas seguidas. Isso tudo que eu falei, eu fotografo. Entendi, entendi. E eu acho que tu já sabes qual é o meu estilo, né? Eu não fotografo de longe com o zoom. Eu tenho uma lente só para me obrigar a chegar muito perto. Eu vou com uma câmera e uma lente 35. Aí eu tô no meio do povo, né? Levando empurrão, levando água, já que as pessoas é uma forma também de promessa jogar água nos promesseiros, já que aqui é a Amazônia, é um calor intenso. Aí eu tenho que me proteger da água, dos pisões das pessoas, empurrões, de uma multidão, ainda mais na procissão matutina. Entendi. Ô, Mas é Gui, algo que eu sempre convido os meus amigos e os alunos de fora para virem. É uma é, das cerimônias mais incríveis que eu já vi na vida. uhum. Eu queria saber de tu, que eu acho esse momento ele muito importante, sabe? Principalmente para quem está começando, então para quem gosta de acompanhar o trabalho de pessoas que já estão fotografando há um tempo e tem algumas Uhum, curiosidades. E uma delas que eu acho que é muito comum e que me foi muito comum e ainda é, quando foi comum quando eu estava começando a fotografar e ainda é quando eu vejo algumas pessoas com quem de quem admiro o trabalho, é como começou a fotografar. Como uhum, foi esse teu processo? Assim, pelo que a gente já conversou, eu entendi que uhum. de repente ali a religiosidade ela já começa praticamente desde o início, né? Desde sempre. Eu acho importante Porque falar. Oi, a gente está se interrompendo. Eu acho importante falar que eu já fotografava sem a câmera. Criança, meus pais sempre me levavam em exposições, museus, e eu fui absorvendo isso de sempre. E quando eu tinha 17 anos, eu ganhei de presente uma máquina, que é uma Nikon,
e me despertou realmente o que eu chamo de um vício, ou da razão da minha vida. Eu tinha acabado de entrar no curso de Direito, com 17 anos, e comecei a sentir uma certa pressão, bem provavelmente ligado ao formalismo do curso. E a válvula de escape foi fazer um curso de fotografia com Fernando Delprete, um paulista que estava em Belém na época, e me apaixonei. Eu consegui acabar o curso, cheguei até a estagiar como um estágio de direito, mas, Uhum, gente, não deu. A fotografia me tomou. E sigo até agora. entendi. E aí a religiosidade como tema, ela estava desde o Uhum. início contigo? Não exatamente. Quando a gente começa, eu acho que a gente vai tentando um pouco de tudo, né? Aí eu fiz comunidades ribeirinhas, eu fotografava também arquitetura, que me interessa também. E também fotografava as procissões, em especial o Círio de Nazaré, que eu já tenho mais de 30 anos fotografando ininterruptamente. Aí, logo depois que eu me formei, uns 2 anos depois, eu fiz aquela rota medieval de Santiago de Compostela. Eu simplesmente larguei tudo, tinha um trabalho, e fui de mochila com a minha velha Nikon nela e percorri 800 quilômetros a pé. Parando, claro, nos vilarejos, Uhum. foram 37 dias. E eu comigo, né? Claro que eu conheci muita gente, fiz muitos amigos, mas era eu comigo mesmo. E isso também despertou, mudou, ligou alguma coisa no meu cérebro de é isso, me deu a certeza que era o caminho certo. E também me fez ver que o que eu mais gostava de fotografar eram esses temas equivalentes ao que eu estava fazendo na Espanha. E eu comecei a dar muito mais, a dar muito mais importância, a pesquisar e a ter um interesse pelas procissões. Um pouco tempo depois, eu fui para minha primeira romaria fora do estado, que foi Juazeiro do Norte, a grande romaria de finados do Padre Cícero. E claro que eu me encontrei naquilo, né? E costumo ir, eu sigo indo desde então, são mais de 21 anos de romarias. Para Juazeiro Ó, do Norte, Bom Jesus da Lapa, Canindé, aí eu diversifico, eu tento ir para todas que eu consigo, que eu consiga durante o ano. uhum, entendi. E, Ó, e nas 5 regiões, inclusive. massa. Olha, Álvaro Júnior tá aqui mandando, dizendo saudade, amigo. Abraço forte. Olha que Forte legal, abraço. Álvaro. Estudou comigo. Era um grande crânio lá do Marista, Lado direito? Ah, na escola. lá na escola. É porque eu não tô. Eu coloquei o tripé de uma forma que eu não tô vendo quem tá entrando. Eu só tô vendo a tua Uhum. cara, a cara do Eric. Então eu não posso responder nada. Se for o Álvaro Júnior, que na prova de conhecimentos gerais praticamente fechou, como é que alguém acerta 95% de uma prova? Eu não sei no vestibular. Como é que pode? Cara, é um gênio, né? Eu acho que Mas sim, viu? vamos. Então, Vamos gente, não lá. tô lendo, infelizmente, tá? Se tiver algum salve aí pra mim, Eric, me fala, tá? Tem saudade do Gui. Quem disse agora foi Dani. Dani Diniz. Ah, Juan Dani é um Esteves amor, acabou. lá de Minas. Ela me Olha aí que levou massa. para Ouro Preto e Mariana. Nós fizemos uma entrevista com uma chefa de grupo de penitentes em Mariana. Juan Esteves Ela me acabou de ajudou. entrar também, dando um Olha, legal pra gente. fala, Juan. Ele O fez um público texto tá lindo sobre o meu livro. Depois procurem no blog dele. procurar. Olha, tem um fotógrafo também de lá de Salvador, Márcio. Márcio, cadê? Acabou de apagar aqui. Ah, Márcio tá. Lima. Ele tá perguntando se Ah, você é abração, religioso. Márcio. Olha, eu sou talvez mais místico ou talvez mais espiritualista. Assim, eu acho que eu sou mais espiritualista do que religioso. Há uma diferença sutil, né? E como sempre perguntam qual é a minha religião, eu sou de família católica, que estudou um pouquinho, eu já estudei um pouquinho de tudo sobre religião,
Infelizmente, eu não me aprofundei. Eu assumo esse lado de não conseguir. E há uns 8 anos que eu frequento um centro espírita da União Espírita Paraense, bem tradicionalista, bem kardecista mesmo. E os últimos 8 anos, eu digo, eu sou espírita. Mas, gente, eu sou aberto a mudar de ideia. Claro que sempre respeitando todos esses degraus que eu passei anteriores. Tá, Gui. Olha, tá chegando um bocado de pergunta aqui. Oh, que Uma legal, gente. pessoa com Mandem. Pena que eu não perfil. posso ler. Quem entrou agora, só para quem tem entrado agora, eu não consigo ler, porque eu coloquei o tripé de um jeito. Fica tranquilo que Olha, eu é vou até lendo engraçado. aqui. Deixa eu falar para você. Eu posso mostrar aqui, Eric? Claro, fica Eu à fiz uma vontade. gambiarra, tá? Para quem não tá vendo. Eu coloquei o meu tripézinho, que eu estou aqui no meu quarto, né, isolado, dentro de um copo, para poder segurar certo aqui. Por isso, gente, eu não estou vendo nada que vocês mandam. Ó, tem aqui um perfil chamado JR Franco. Gui, qual a sua opinião sobre o impacto do Covid nas manifestações religiosas pós-quarentena até o final do ano? Gente, hoje é quarta-feira santa, né? Pois é. Era para eu estar em, em São Cristóvão, Sergipe, vindo de Santa Brígida e depois indo para Ilha das Flores. Eu tinha todo o roteiro pronto para fotografar tanto a Semana Santa quanto um pouco antes, uma parte da Quaresma. Parou tudo. E graças a Deus, né? É um absurdo algumas igrejas, não vou falar as denominações, ainda terem rituais. Não pode, gente. Vamos ter que, quem tem essa possibilidade de ficar em casa, que eu chamo um privilégio de estar em casa, tem que ficar. Não tem que sair para nada. E algo interessante que isso eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que daqui a um tempo vão estudar muito esse momento que a gente está passando e até o que nós estamos fazendo agora. Como que a arte e os outros ramos do conhecimento fez, como nós fizemos, para driblar isso. E como nós estamos fazendo agora, como esta nossa conversa. Como que as igrejas se transformaram em digitais, online. Como as relações interpessoais ficaram assim também. Porque assim, eu não falo com a minha namorada há 15 dias. Os meus melhores amigos só por telefone. Até acho que a Paulinha está aí, não sei, eu não consigo ver quem entrou. A Paula Giordano. Entrou agorinha, Paulo Giordano. Oi Paula Paula, um Giordano, salve para agorinha. ti, que nós nunca mais tomamos aquele nosso café. Eu acho que é um período histórico, quem sabe revolucionário, que vai mudar muito a nossa concepção de mundo e que vai entrar direto em consequências em nossas vidas, especialmente no contato nosso com o outro. Tá, eu enrolei Eu muito, né? tenho. Mas é o seguinte, respondendo, parou. Eu não estou saindo É, para fotografar, até porque, ainda bem, graças a Deus, não está tendo nenhuma manifestação religiosa. Se tivesse, não sei se eu ia me aguentar em casa, mas todo mundo tem que estar em casa. Não está uhum. tendo. E É, claro que eu estou frustrado. Eu estava as passagens estavam prontas, estavam compradas. Inclusive, eu ia lançar o livro, que está aqui atrás, lá no Festival de Tiradentes e logo depois no Foto Sururu em Maceió. E, por causa disso, né, desse momento histórico, estou em é, casa. a gente está vivendo esse momento histórico. Eu tenho um pouco de esperança, assim, de que a gente vai mudar as relações, ou pelo menos parar para Sim. pensar sobre essas relações, né, que a gente tem com as Uhum. pessoas, que a gente tem com a natureza, as relações econômicas, como o mundo vai se organizar e Uhum. parar para pensar sobre isso, né? Como esse sistema em que a gente vive, ele está provado que ele é extremamente frágil
Uhum. extremamente frágil. Qualquer coisa faz ele parar. Não estou dizendo que o vírus e o efeito do vírus é qualquer coisa, mas basta Uhum. uma situação de isolamento para todo mundo entrar em Uhum. crise, né? A nossa Então, interdependência real, né, tanto exato. emocional quanto econômica, né? Isso, exatamente. E é isso, para mim, ele é muito relacionado ao tempo, né? A gente teve que parar, a gente teve que parar para pensar Sim, sobre teve esse que parar. tempo. Uhum. E, e com relação a isso, eu lembro que a fotografia, sabe? Sobre quando ela foi criada, assim, pensando já aí na Uhum. história, quando ela foi criada, ela foi entendida como algo muito, como algo impessoal, como algo objetivo, como se a pessoa ali que estivesse manipulando o equipamento pudesse estar fora e isolado dos fatos que estão ocorrendo, né? E Uhum. aí isso começou a se pensar muito sobre a imparcialidade, daí a objetividade do equipamento fotográfico e da fotografia em si. E eu, por exemplo, eu não acredito na imparcialidade, sabe? Claro que não. Eu É não uma acredito, não falácia. acredito, não existe imparcialidade. Para mim, ela só Uhum. existe nos fenômenos que a mãe natureza resolve colocar colocar no nosso mundo. E para mim, assim, Uhum. sempre que houver o ser humano intermediando alguma relação, a imparcialidade ela já acabou. Já acabou. Verdade. E eu digo intermediando, inclusive em relação às máquinas. As máquinas estão Uhum. ali, mas elas foram feitas e programadas por homens. Então, o ser humano, né? Então, o ser humano ele está ali também intermediando essa relação e ela pode Uhum. fazer o que a pessoa que programou quiser. Não é verdade? Claro. É um E recorte, né? aí, Está editando. A, exatamente. nós estamos editando o mundo, que é uma frase do Emmanuel Nassar, um grande pintor aqui de Belém. Uhum. E Nós aí, editamos, nós colocamos ali naquele quadradinho uma exatamente. parte da realidade, que nem é Exato. realidade, a gente pode também estar forjando alguma coisa. Mas Exatamente. isso já é Exato. outra discussão. Mas vamos lá, fale Exatamente. aí que eu já te interrompi de novo. Fica tranquilo. E Está. aí, eu fico pensando sobre essa questão da parcialidade, imparcialidade, enfim, tudo que eu acabei de falar. Isso tem a ver com as relações, né? E aí eu tenho uma curiosidade para saber como é a tua relação com essas Uhum, pessoas e com esses grupos com quem você convive há certo. tanto tempo e você fotografa, enfim. Como é que funciona isso? Como é que Uhum. ocorre? Tá, eu estava pensando o que tu falaste, se a natureza é imparcial. Eu tenho uma. Não sei se espiritualmente eu falaria isto, mas vamos lá. Tu estás dizendo que é imparcial, eu ainda vou pensar muito sobre isso. Mas vamos lá. Eu, não- eu, a minha fotografia tem uma intensa pesquisa prévia, mas intensa ao ponto de todos os dias, praticamente, eu fico pesquisando, lendo sobre assuntos ligados ao que eu fotografo. E também buscando pautas no Brasil inteiro sobre isso. Quando eu viajo, eu já faço, antes de viajar, eu já faço um contato prévio com essas pessoas. Eu não chego lá do nada. E quando eu chego, eu vou com a máquina na mochila. Eu vou para conversar primeiro. E outro aspecto, eu fotografo o mesmo assunto anos a fio. Então, claro que já começa a ter um relacionamento com essas pessoas que eu estou documentando. Eu não chego de paraquedas já fotografando. Eu vou conversando, faço as primeiras fotos, mando quando eu volto para Belém. Hoje em dia está muito mais fácil, a gente manda pela internet, todo mundo tem Facebook, mas antigamente eu mandava pelos correios. Inclusive tem uma história legal, posso mudar de assunto aqui e contar? Fica à vontade sempre. Várias pessoas me davam em Juazeiro do Norte, por exemplo, em especial em Juazeiro, o endereço para eu mandar as fotos. E eu mandava. Só que teve um ano que eu voltei em Juazeiro e encontrei a mesma pessoa que eu tinha mandado a foto. E a pessoa brigou comigo. Porque disse: por que o senhor me mandou aquela foto sem as cores? Aí eu, poxa, é que eu fotografava em preto e branco. Ah, não, tem que ter cor. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer agora uma sua. E hoje em dia eu mando em tempo, eu mando pelo Face, é ótimo, e faz parte, é uma relação de troca. Nisso tudo,
E eu dando as fotos, conversando muito, fazendo entrevistas, retornando sempre ao mesmo lugar, vai criando uma intimidade com as pessoas e com o assunto. Eu vou entendendo mais o que eu estou fazendo, o que eles estão fazendo. Eu não acredito que o fotógrafo fique invisível. Eu sempre vou estar lá atrapalhando. O ritual não vai ser a mesma coisa pela simples presença de alguém de fora e com uma máquina. Só que eu acho, ou tenho essa fantasia, que eu atrapalho muito menos. Por dois motivos. O primeiro é que eu tenho essa intimidade prévia, já de muito tempo, na maioria dos casos, com essas pessoas. E também eu estou com um pensamento muito próximo a elas. Eu acredito na espiritualidade, eu acredito no outro mundo. E eu acho que essas pessoas sentem isso no meu olhar, ou no meu jeito de estar presente naquele ritual. Eu gosto de fotografar muito de perto. Eu só uso 35 para quem chegou depois, 35 milímetros, o que me obriga a chegar perto. E claro que isso pode atrapalhar o ritual. Então tem sempre esses dois lados. Eu tenho que me conter e para ver através do olhar do outro o quanto eu posso chegar perto. E com tudo isso que eu falei, eu chego cada vez mais perto. Porque ao longo do tempo eu tenho muito mais intimidade com essas pessoas e autorização tácita para tal. É, eu percebo essa relação quando ela é dessa forma que você está descrevendo, que é algo bem semelhante à minha maneira de fazer também, como uma construção, sabe? Eu já acompanho, faço um trabalho em parceria com um povo indígena aqui de Pernambuco. Bem, eu estou em Recife, e é bom de lembrar isso. Eu estou em Recife e Gui está em Belém, e estamos aí nessa conversa. Bem, eu aqui em Pernambuco, eu faço um trabalho em parceria com o povo Pancará, um povo indígena, no sertão de Uhum. Pernambuco. E que eles ocupam o alto de uma montanha chamada Serra do Arapuá, o território deles. E embaixo nessa montanha, na subida, tem o povo Tiririca dos Crioulos, que é um povo quilombola indígena, o quilombo indígena Tiririca dos Crioulos. Eles se intitulam dessa forma. E então eu participo de muitos rituais, eu acompanho, a gente Já faz esse trabalho gostei. desde 2012, entendeu? E tem momentos que eu vou com mais frequência e momentos que eu vou com menos frequência. E com o tempo, com o passar do tempo e a construção da relação que vai permitindo uma relação de confiança, Uhum. eu percebo que isso acontece com você também, começa a acessar situações que nem todo mundo pode, que é segredo, Exatamente. entende? E eles Uhum. permitem que eu fotografe, que eu registre, mas eu não mostro para ninguém. E todas as Uhum. minhas imagens que eu faço, que estão, algumas poucas delas que estão publicadas hoje, que estão aí nas redes sociais, na internet, tem autorização deles, sabe? Uhum. E aí eu acho que isso é muito semelhante ao que você acabou de descrever. Que eu acho que isso é resultado de uma construção de uma relação honesta, né? De uma E relação justa. respeitosa, exatamente. E Porque aí, por eu favor. vejo pessoas que estão iniciando na fotografia, vão lá, captam a imagem e pronto, não querem nem conversar com a pessoa. Até, eu Exatamente. acho que há 2 anos, publicaram fotos da festa de Iemanjá em Salvador, em que tinha 30 fotógrafos em cima de uma mãe de santo. Gente, também não é assim, né? Não pode atrapalhar neste sentido, neste montante o ritual. Antes de tudo, É, respeito. eu tenho ouvido muitas queixas em relação ao comportamento das pessoas que fazem foto na Uhum. festa de Iemanjá. Eu estive lá um ano, a gente está em 2020, eu estive lá em 2019, foi. Estive lá Uhum. em 2019, foi minha primeira vez lá na festa. Eu não conhecia, eu só conhecia as imagens, mas aquilo acontecendo, aquilo ali ocorrendo, tem outra Uhum. dimensão quando você está ali ao vivo. É, E eu aí, fui em 2001. foi minha primeira aproximação. Não conhecia ninguém, 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 ninguém. Consegui fazer algumas fotos, mas foi um dia Uhum. inteiro ali fotografando.
E a minha aproximação sempre tem uma roda acontecendo, tem alguma coisa acontecendo, eu chego com a câmera baixa. A câmera está Isso. ali pendurada ali, eu passo um Olhando bom no olho das tempo, pessoas. exatamente, as pessoas vão me vendo, alguns caboclos, Se inclusive, acostumando, né? exato, alguns caboclos, E eu inclusive, tenho um monte de história de incorporam, caboclo, mas depois a gente conta, é, vai. Esse... aí vem conversar comigo, conversa, tem essa relação ali. Então as pessoas já sabem, eu vejo que existe uma possibilidade que eu posso fotografar, eu faço. Uhum, Então nesse dia inteiro, apenas uma ocasião, quando eu levantei a câmera e disparei logo, uma pessoa tocou no meu braço e disse que não podia. Na hora, pedi uhum. desculpa, mostrei a câmera e apaguei Apagou, a foto. isso, Apaguei na hora. isso. Continuei assistindo o ritual, que era um ritual do marinheiro, inclusive. E quando acabou, eu fui embora, fui para uma outra roda. Enfim, eu Uhum. acho que é importante a gente pensar nessa relação, né? E Claro, em outras, respeito. tem muita gente reclamando de pessoas que têm essa consciência como a gente, que trabalham ali na imagem, e pessoas que vão ali para fazer a sua prática religiosa. Tem muita gente Uhum. reclamando, muita gente, não é pouco. E E sobra pra então quem? exato, Sobra pra sobra, gente. exatamente. Que Gui, está eu queria que fazendo um tu trabalho falasse longo. Mas deixa eu falar isso. rapidinho. Tu Fala falaste aí, de por favor. caboclos, ou caboclos. Tem gente que não Uhum, sabe, são as entidades, são pessoas que isso. recebem o espírito dos caboclos. Que inclusive durante anos, que eu também fotografo candomblé, umbanda e tambor de mina. Isso acontece, claro, principalmente no tambor de mina. Por anos, os caboclos me ignoraram. Não vinham falar comigo, é como se eu não estivesse lá. Não é que de 2 anos pra cá, eu piso no terreiro, eles vêm conversar comigo, e pior, começam a falar todos os meus podres, todos os meus erros. Como é que eles sabem, gente? Aí eu peço, gente, podem falar à vontade, mas falem só pra mim, só que eles falam pra todo mundo. É uma vergonha isso. E eles sabem, gente, como é que pode, né? Quem contou Pois pra é. eles? São as outras formas Uhum. de estar presente e de estar conectado. Exatamente. Mas Gui, eu vamos queria lá, que. vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Eu queria que tu falasse, por favor, assim, que esse teu livro atual, o mais recente, que você está em Uhum. processo de lançamento, um pouco, Aham. eu olhei ali lá atrás, Penitentes, que tem a ver com esse teu processo gigantesco de pesquisa, né? Já acompanhando Sim. ao longo de 30 anos, 20, Não, 17 anos ininterruptos. 17, Eu ininterruptos, fotografo né? já há 30 anos. Ainda nem fiz as contas, acho até que um pouquinho mais. É, mais. Só que o projeto Penitentes tem 17 anos de captação de imagens. Se for contar a pesquisa prévia mais a produção do livro, dá 19. Mas vamos dizer, 17 anos que eu viajei durante mais de 50 dias por ano atrás dos penitentes. Começou tudo até em Juazeiro do Norte, como eu te falei das romarias. Eu estava na romaria de finados eu acho que de 1998. Muita gente não era nem nascida aí, nem tu, né, Eric? 98 eu tava na faculdade, homem. Eu sei, tô sacaneando. 98 eu tava na Imagina, eu estou faculdade. lá na frente da Igreja do Socorro, onde está o túmulo do Padre Cícero, e vejo um grupo de 20, 18 pessoas de todas as idades, em fila, com um manto azul e cruzes bordadas nas costas. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu fui fotografar, fui conversar. Eram os Aves de Jesus, que é uma confraria lá do bairro de Tiradentes, em Juazeiro do Norte. Ainda existe, só que em número muito menor do que antes, que se denomina penitentes. Eles vivem de caridade, eles não andam de carro. Quando eu fui na casa deles fotografar, eu fiz um sacrilégio, né? Eu fui de bermuda, não Não podia pode, entrar, né? tive que voltar no hotel. É Uhum. algo que eu sempre ensino aos alunos quando eu dou os workshops, tudo o que eu errei. Fui lá, busquei uma calça, voltei, ele não pode de novo entrar. Mas por quê? Porque tá de relógio. Tá bom, eu tiro o relógio, mas eu aí tenho vários vídeos conversando com eles e me despertou para pesquisar onde teria mais, no Nordeste em especial, grupos assim.
E eu só encontrei em 2002, em Sergipe, e que foi o primeiro local que eu fotografei. Aí começou a contar só em 2002. Entendi. E em 17 anos foram 203 grupos fotografados em 13 estados nas 5 regiões do país. Entendi. Tu falaste logo no início, alguém perguntou aqui sobre a tua religião, se você é religioso e tal. E aí você falou Uhum. que Foi o você Júnior. é espírita, né? Foi isso que você Sim. falou. Pronto. Então, assim, como é essa tua relação, assim, você sendo uma pessoa praticante do espiritismo, Uhum. com os penitentes? Porque os penitentes, pelo que eu pouquíssimo que eu consegui entender e entendo deles, eles são recomendadores de Das almas, almas. das É. almas, né? Então existe uma relação ali entre vida e Uhum. morte, e você é uma pessoa praticante e seguidora Uhum. da religião do espiritismo. Como é que é isso para tu, assim? E o que isso já, essa relação já, até onde essa relação já te levou no sentido da aceitação dos grupos? Uhum. Como é que é isso? Primeiro eu vou resumir um pouco, para quem não sabe, quem são os penitentes. Isso. São grupos de natureza familiar que, durante certas épocas do ano, em especial a Quaresma, Semana Santa e Dia de Finados, eles vão para as ruas cantando e orando pelas almas que estão perdidas, aquelas que estão presas no purgatório ou estão por aí, como eles mesmos dizem. A maioria deles são católicos, mas há muito hibridismo religioso evidente, não assumido por eles. Essa tradição veio da Europa. Durante a peste negra, eles se flagelavam para a cura das doenças, e aqui no Brasil já tomou uma outra forma. Aqui eles oram pelas almas, por isso são conhecidos como encomendadores, recomendadores ou alimentadores das almas. E, em geral, todos se consideram penitentes. Por isso que eu dei o título de penitente, já que tem lugares do Brasil que eles são só recomendadores das almas. Tá. Outros são encomendadores, mas o Esperanto é penitentes, todos se consideram. E, em alguns casos, só os mais dramáticos, que acontecem em 4% dos grupos que eu pesquisei, há a autoflagelação. Eles se cortam nas costas com chicote. E sai muito sangue. Eu acompanhei 11 rituais assim. Mas vamos lá para a pergunta original, né? Eles acreditam nessa interação entre nós humanos e as almas, mas não aquelas almas que estão no céu ou no inferno, e sim as do purgatório e as que estão por aí. Mas como estão por aí? Isso não faz parte da doutrina católica. Mas é algo que no Espiritismo eu acredito. Que pessoas que desencarnaram e não sabem que isso aconteceu, ainda estão por aí, entre aspas. E os grupos rezam por essas pessoas, para que elas encontrem a luz. E eles oram principalmente por quem teve uma morte violenta, para quem teve morte de uma longa doença. Eles intuem que é algo que não vai de encontro à doutrina espírita, que essas pessoas podem estar estão com mais probabilidade de não terem encontrado a luz, de estarem precisando realmente dessas orações. Entendi. Aí eu estou com eles acreditando, em certa Uhum. forma, e na maior parte do que eles estão fazendo. E muitas vezes cantando junto, porque com os anos eu fui aprendendo os cânticos, as orações. Sempre eu vou com uma roupa parecida com eles. Claro que eu não vou. A maioria usa mantos, mortalhas, mas eu vou de branco, de calça, claro, né? Do lado deles e conhecendo o nome da maioria. Entendi. E Em que é um pouco do meu momento, fazer massa, em que momento fotográfico. tu decidiu fazer esse livro? Fala pra gente aí um pouco como Uhum, foi esse momento, assim, assim, são 17 anos, quase 20 aí, que você faz essa pesquisa, tem material, bastante material, uhum, que eu conheço esse material por conta da publicação desse livro, e de um livro anterior que você também tem.
E de outras, Tá até aqui. outras, isso, e de outras imagens que eu, na verdade, eu já te acompanho há um bom tempo. Há um Pô, bom valeu. tempo. É um bom tempo eu acompanho. Eu te E aí, conheci em na que momento? exposição, eu te conheci na Foi, gente? exposição lá no Festival de Fortaleza, que o teu quadro tava no chão, né? Foi, exato. Tinha Foi, um tava quadro que era o de um índio lá. um indígena, né, no chão, É, exato. caído no E chão, tinha e o curador colocou o quadro o quadro no chão. rés do chão. Ficou incrível, a foto é linda também. É. E teve numa outra parede uns 5 fotos de uma passeata que Uhum, ocorreu lá em São Paulo, na greve geral. E teve a uhum. concentração, depois as pessoas, assim, a passeata inteira foi para a casa de Temer, para fazer uma visita a ele. Bem, voltando, isso foi em 2017, eu acho, enfim. Voltando, eu perdi um pouco o raciocínio. Não, tu Sim, estavas em que falando momento? É isso, em que que momento momento? tu resolveu assim, não, agora eu acho que vou Uhum, ter que fazer esse livro. E assim, como foi esse processo de feitura desse livro? Fala um pouco, e das pessoas que uhum, participam, inclusive, claro. além das que foram fotografadas. Quando eu começo um projeto, eu não penso no que vai dar. Eu vou fotografando, eu coloco toda a minha energia, tudo que é melhor em mim naquilo. E os anos foram passando. Eu penso, quando eu tinha 5 anos de projeto, eu achei até, deixa eu parar com 7. Quando eu tinha 7, eu falei, vou ficar com 10. Depois, não, eu vou ficar com 13, que é o número da carta do tarô da morte. Aí faz essa relação com os penitentes que oram pelas almas. Quando fez 13, vamos para 15. Eu cheguei em, Aí eu cheguei em 16 anos e ganhei o Rumos Itaú Cultural, a bolsa. Então, vamos imprimir o livro. E o livro era para ter sido impresso em 2019, mais ou menos essa época. Só que eu fiz tudo para auto-sabotar o livro, para poder ainda fotografar mais uma quaresma. Aí então eu completei 17 anos na Sexta-feira Santa do ano passado. E a Roselina Cagal, a curadora, só esperando, Gui, não está na hora, vamos começar. Mas a gente já tinha feito várias reuniões prévias, porque imagina, 17 anos, quantas fotos são? Um pouco da ficha técnica, a curadora é a Roselina Kagawa, de São Paulo. Ela acompanha o projeto Penitentes desde 2004, que ano a ano eu mando as fotos para ela. E a produção geral é da Fatinha Silva, aqui de Belém. A editora Tempo de Imagens, com a Isabel Santana, Terron. O layout, que eu amei, gente, esse layout. E toda a diagramação foi feito pela Bia Matuque, junto com a Abel Santana. A capa é uma foto de uma mortalha de um penitente de um grupo lá de Caririaçu, no Ceará, que foi feito todo um processo para que ela parecesse, a capa parece que é realmente de pano. Aí eu também já me perdi, mas tá. A ficha Então técnica que durou tu um tá falando. ano. Durou um ano desde que eu parei de fotografar os penitentes para a finalização do livro, que era eu mandando fotos para a Roseli, ela pediu 400, eu acabei mandando umas 550. Eu com a Roseli nós fizemos umas 15 versões do livro digital, em digital. E junto com a Bel eu fiz mais umas 15, porque teve uma hora que a Roseli não aguentava mais as minhas sugestões, eu acho que aconteceu isso, e só a Bel respondia os e-mails. Então foram umas 30 versões. E fui para São Paulo várias vezes, estourei o dinheiro, né? Eu acabei colocando dinheiro meu no projeto, que não deu para fazer tudo o que eu queria. E no meu aniversário, dia 22 de outubro, eu estava dentro da Ipsis, rodando o meu livro. É até simbólico, né? E eu acho que quem sabe tenha sido o melhor que eu já fiz até hoje, seria esse livro. O Massa. que eu mais tenho prazer
e orgulho de ter feito. O melhor de mim está aqui. Maravilha. E é coisa boa, viu? Ó, tem Ah, alguns obrigado. comentários aqui. Gente, quem entrou agora, eu não posso ler os comentários, tá? Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Carlos Sato. Como, como você vê esse sincretismo religioso? Esse amálgama que mistura elementos do catolicismo e elementos das religiosidades de origem africana. Aí, deixa eu aproveitar, Uhum. tem um outro, essa foi uma pergunta, e tem um comentário aqui de Dilma de Carvalho. Tem uma exposição do, tem uma exposição que foi montada em Maceió, dentro da programação Foto Sururu, que vai Uhum. reabrir quando voltarmos. Uma exposição sua, Egg? É sim, uma individual, E está lá. massa, maravilha. Uhum. Eu adoro o E sincretismo. Oi, eu já estava explicando, mas tem mais uma pronto, aí terceira? tem um aí, agora tem uma pergunta, que aí tu aproveita o sincretismo e responde essa aqui também, por favor. Sérgio Lucas Silva, o nome do perfil. Boa noite. Adoro o trabalho de vocês. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Gostaria de saber como vocês lidam com a rua. Eu tenho uma grande barreira interna para sair e fotografar, no sentido de aproximação com as pessoas. Vamos lá. Uhum. Vamos lá. Eu adoro o sincretismo, até porque já estou falando de mim muito, né? Eu até pensei, não vou falar tantas coisas pessoais, mas lá vamos lá. Vamos lá. Eu acredito que Deus é um só. Então eu consigo ver ele ou ela em tudo, em todas as religiões, e eu adoro ver o sincretismo, principalmente quando as pessoas que estão fazendo o ritual não sabem, não assumem ele, não têm ideia que aquilo é sincrético. Tem um livro da Blavatsky, que é a origem dos rituais na igreja, que mostra que a igreja católica se apropriou de rituais anteriores, principalmente dos celtas. Aí vai. Então tudo é híbrido. Nós somos híbridos. E sobre essa amálgama, sim, eu sinto, gosto dela. Quem sabe tenha um projeto sobre isso. Não sei. E eu admiro muito que exista isso. Tenho admiração pelo nosso país de existir isso. Eu gosto muito. Não penso, por exemplo, eu não penso em fotografar pautas fora do Brasil. A não ser que, claro, um jornal queira me pague para ir, porque o meu foco como artista, fotógrafo, é o meu país. Massa. E a E outra, sobre a sobre rua. a rua, Gente, hoje em dia, em qualquer lugar, há o perigo de sair na rua. Por isso que a pesquisa prévia que eu falei é muito importante. Depois, ir na rua, ir nesse lugar sem a câmera, conversar com as pessoas. São sugestões que eu dou. Um aluno meu, eu tenho um workshop que é fotografia documental do poético ao prático. Ele queria fotografar as trans que ficam num bairro de prostituição aqui de Belém. E eu disse, então, vai lá conversar com elas sem a câmera. Vai saber da vida delas, de uma conversa humana, olho no olho. E sempre falando a verdade, olha, a minha intenção é conhecer mais sobre o que vocês fazem. Não falar que é fotógrafo, tem que falar que é um estudioso do assunto, que não é uma mentira. Para tu fotografares algo, tu tens que saber muito daquilo. Sou um pesquisador. Depois de um tempo, tu fotografas elas com celular e leva a foto impressa de presente. Além de ter sempre de saber a hierarquia, quem é que manda, porque sempre tem um nível hierárquico. Quem é que manda, que tem a voz de mando lá. A partir disso, de ter o consentimento da chefe e tácito das outras que adoraram as fotos, aí sim tu vais com a máquina e tu vai ser protegido por elas. Ninguém vai tocar em ti lá, duvido. E ele fez esse projeto. É um exemplo longo para dizer isso, que, por exemplo, street photography, só em lugares que tem certeza que não é perigoso. Ou que tu queiras, claro, com a tua coragem, investir nisso. Usar até o teu próprio medo como forma de criação, mas sabendo que é muito arriscado. exato.
A minha aproximação é muito semelhante. Eu estou respondendo porque ele perguntou para nós dois, né? A minha Foi, foi. aproximação é muito semelhante com esse exemplo que você deu. E, de fato, você passa a ser protegido pelas pessoas. Exatamente. É, é, por exemplo, esse trabalho que eu faço com o povo Pancará, eu acompanho eles, inclusive, Uhum. quando vão para Brasília, para o acampamento Terra Livre. É um ato que ocorre uma vez por ano, já há mais de 15 anos, se eu não me engano. Uhum. Mais de 15, com certeza, não sei o tempo exato, agora eu não lembro. E reúne indígenas do Brasil inteiro, inclusive da região amazônica e tal. Indígenas, pessoas que não sabem falar nem o português, só falam o próprio idioma. E é um encontro incrível, assim, dá umas 5.000 pessoas. E Ai, sai que em legal. ato, sai em passeata, vai até o Congresso, enfim, tem Uhum. alguns atos políticos, públicos lá. E também, ninguém mexe comigo também. Estão sempre muito Claro. preocupados. Estão sempre Uhum. muito preocupados. Estão sempre ali de olho, e cadê Eric? Por onde é que Eric anda? Fica comigo, fica Uhum. aqui, não sei o que e tal. Sempre acontece muito esse cuidado. Mas isso Ainda rola o é ciúme, não resultado. rola? É, fica Eu pedindo tô te interrompendo foto. E você demais. não me mandou foto. Cadê aquela foto? Você mandou para fulano, mas não mandou para mim. Aí eu termino Não, eu digo esquecendo. assim, se tu sais do teu grupo e vai fotografar um outro, por que você Sim, saiu de perto da gente? O que que ele é? sim, Porque acontece, isso acontece. acontece muito com os É. penitentes também. E aí, para mim, isso é muito claro que é fruto dessa relação, da construção dessa relação que a gente falou um pouco antes, né? Dessa, Uhum. Claro, dessa dessa relação amizade, justa e respeito. respeitosa. Ó, ele tem uma pergunta aqui de Tiago Henrique. Ele foi o Uhum. nosso Ah, entrevistado, não, com joia. a pessoa que participou desse bate-papo, o primeiro episódio, semana passada. E aí ele fala aqui, Gui, como manter uma linha coesa, estética, comunicativa, em um trabalho de longo prazo como penitentes? Você se preocupa com isso ou esse processo de edição você deixa com o curador? Isso aí já meio que respondeu essa questão do curador, né? Tá. Não, deixa eu falar, essa é difícil, gente. Deixa eu tentar pegar de trás para frente, tá? A Vai. pergunta. Os meus projetos têm que ter um curador, porque eu estou envolvido emocionalmente. A foto que eu mais gostava dos penitentes, a Roseli cortou do livro. Ela não aparece no livro. Se eu fosse fazer a edição, ela ia estar na capa. A Roseli cortou. Eu estou envolvido. Eu acho que nós, fotógrafos, estamos. Nós sabemos o nome de alguma daquelas pessoas. E a gente quer colocar essas fotos. Tem que ter alguém de fora para dizer: não, a linha está errada. Não é para colocar algo emotivo enquanto o livro é poético, artístico. Ou se o livro é didático, também. No meu caso, o meu livro não é. Embora seja uma pesquisa que tem um cunho antropológico, documental, o livro não. O livro é artístico. Tem muitas fotos tremidas que querem passar essa emoção do dia, do que eu estava vivendo. Tem fotos com erros técnicos que eu amo. Por exemplo, quando dois slides, na hora de serem revelados, grudaram um no outro e deu uma solução que eu amei. Outros erros, como filmes que eu bati, eu achava que era virgem, não era, e eu montei as fotos. Na hora eu odiei, mas agora eu amo esteticamente. Aí a Roseli concordou comigo que era um livro estético. Eu podia ter feito um recorte didático, colocado os penitentes por região ou por estados, mas não, nós quisemos fazer isso. Mas era uma possibilidade. Eu podia pegar fotos mais, entre aspas, certinhas e fazer uma grande reportagem sobre os penitentes nas 5 regiões do país. Até porque eu tive a sorte de ser o primeiro pesquisador a provar isso. E sobre manter a linha estética, isso eu já não sei, gente. Eu espero até que eu esteja mantendo essa linha, mas ou o contrário, transcendendo ela, né? Porque a ideia é que a gente mude. A ideia é que a gente não fique se imitando sempre. Como o livro tem metade do período fotografado em slide e outra metade em digital,
eu consigo ver uma mudança. Eu fiquei muito mais livre com o digital de tremer tudo, de colocar asa lá em cima, de não estar nem aí com a parte técnica. E eu estou mudando, espero que não esteja imitando-me. E deve ter sido difícil para a Roseli unir esse material mais antigo com o mais novo, mas eu acho que ela conseguiu de uma forma primorosa. O trabalho dela é incrível. Eu conheci ela lá em Fortaleza também, Uhum. naquele mesmo período que a gente estava lá. Agora, claro que dói muito dela cortar fotos que a gente ama, que eu posso fazer. Sim. Ela é o tipo de curador que ela dá margem a muita conversa. Sabe? Ela explica o porquê. Tanto que ela me explicou o motivo de ela ter cortado a foto que eu mais gosto e eu concordei na hora. Pois é. Gui, a gente já tem que começar a se organizar para o encerramento. Daqui a 8 minutos vai encerrar. Tá bom. Dessa vez eu estou acompanhando aqui o relógio. E aí eu queria, antes de começar a introduzir essa finalização, eu queria te falar aqui alguns comentários. Paula Giordano, tu me emocionas sempre. Que bom. Silvandete Leal. Manda um abraço para mim, em Aurora, no Ceará. Ela foi uma das pesquisadoras que me ajudou, que me levou no grupo do avô dela. Que maravilha. Agradeço muito. O nome dela tá lá atrás do livro, viu? Como um pesquisador. Olha aí. Érico, eu nunca sei pronunciar o nome dele, me desculpa, Érico, mas é Érico Hiller, ou Hiller. Claro, poxa, tem um trabalho na Índia aqui, gente, como é que eu não tive essa ideia? Eu conheço o trabalho dele. Ele percorreu a pé a mesma rota que o Gandhi fez para ir colher o sal no mar. Gente, que trabalho incrível. Além da ideia ser demais, as fotos ficaram lindas. Ele fala aqui, Gui, um fotógrafo imenso. Olha aí. Valeu. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntando, José Mota. Joseph com PH no final, José com PH no final, então acho que é Joseph Mota. O Gui, quando você virá a São Paulo? Gente, primeiro tem que passar, né, esse nosso período. Falando de novo aqui, eu me sinto privilegiado de poder estar em casa. Imagina quem não pode. Vamos respeitar essas pessoas que não podem, né? Exatamente. E não tenho previsão, não tem nenhum... Todos os festivais e cursos que eu ia dar estão adiados. Eu não tenho nada marcado. Pois é. Tem umas outras perguntas aqui que o pessoal está mandando, que são muito legais, na verdade, e infelizmente a gente está com o tempo já apertado. Tem aqui Alex Costa, que pergunta se você tem um novo projeto pela frente. E sempre. E uma pessoa com um perfil chamado Imagem Poética. Gui, você já imaginou se Penitentes fosse enredo da Portela? Não me fala isso! Não me fala! Eu acabei de voltar do Rio, eu estive lá nesse carnaval fotografando pro El País, do jornal, tá lá, se buscar lá no Google. Inclusive, os meus amigos íntimos sabem que eu sou louco pela minha escola de samba. Eu sou sócio da Portela com direito a voto. Eu desfilei várias vezes, fui campeão em 2017 com ela desfilando. Hoje em dia eu não desfilo, eu prefiro fotografar. Para mim é mais emocionante fotografar ela desfilando, quando eu consigo fotografar, porque é muita emoção. Tem gente que gosta de futebol, eu gosto de escola de samba. E desde os 8 anos... Eu nem gosto de futebol, não acredito. Eu Nunca tenho meu gostei time, de futebol mas... desde criança. Quando perguntam qual é o meu clube, qual é meu time, eu falo, eu sou Portela. Isso aí, porque ótimo. Eu fui ver o desfile com 8 anos de idade, já que eu tenho uma parte da família lá no Rio. E isso influenciou muito o meu olhar fotográfico também, estético, né? De todo ano ir para o Rio com a família, na casa da minha avó, e assistir o desfile, assistir a minha escola. Já me perdi todo no que estava falando, dos penitentes. Dos penitentes na Portela.
Gente, seria como incrível. tema. Seria Olha, incrível, né? tem uma pessoa aqui chamada Desculpa, Isa eu acho que eu... Girard. Ah, daqui de Belém, minha amiga. Pronto, ela acabou de falar, eu acabei de perder. Um Porque a beijo gente pra não toca aqui, você, as coisas Isa. pulam aqui. Gui, te acompanho desde o Via Láctea, trabalho incrível. Ah, obrigado. Via Láctea foi meu primeiro livro sobre o caminho de Santiago de Compostela. É um livro de É, texto que tem algumas fotos. Ele também está disponível na internet. Eu abri, é, eu abri os dois livros, inclusive, no mesmo dia. Esse livro dos penitentes, se vocês forem no Instagram, na bio, pode baixar gratuitamente. fala E o pra Via gente, Gui. Láctea, oi. Fala pra E o gente, por Via favor. Láctea está no meu outro site, que é o santiago.com.br, e pode baixar lá. Massa. Me No fala. Instagram eu tô como Gui Veloso, é G-U-Y Veloso. Podem baixar, podem compartilhar à vontade. Maravilha. Vai ser uma honra para Fala pra mim. gente, Eles... por favor, como é que vai ser o lançamento. Pois é, Como é que lançamento tá a que eu... venda? A Tá venda, em tá. pré-venda, né? Vamos lá. Como é que as pessoas podem encontrar para comprar? Então, tá em pré-venda. Eles já estão aqui comigo, só que eu não quero mandar agora para não sobrecarregar os correios, já que ele é pesado, ele tem 1,1 kg, ele é grande, gente, olha aqui. Grandão. É. Então está em pré-venda, basta me mandar um e-mail que é guiveloso, guy veloso@hotmail.com, que eu mando de volta os valores, que é um valor bem abaixo do que será nos lançamentos normais, e já tem uma lista, e eu vou mandar para essas pessoas logo que acabar, se Deus quiser vai ser logo, vai ser muito breve, vão ser os primeiros a receber. Massa. Depois da pré-venda, eu vou colocar no Instagram o preço, já o preço normal, que será vendido tudo por correios. Maravilha. Gui, a gente já só tem um minuto. Ah, Daqui a vamos pouco, lá. daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Aham. E eu gostaria muito de agradecer todas as pessoas que acompanharam a Isso. gente nesse período aqui, nesse momento. Fica de olho na divulgação, que é na próxima quarta-feira, semana que vem, temos mais uma pessoa convidada. E vai ser, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, falar o nome correto. Vai ser uma fotógrafa lá de Minas Gerais chamada Isis Medeiros, na próxima Que joia. quarta, às 8 também. Gui, muito obrigado por topar Adorei o essa. convite e Já só principalmente as temos pessoas. 25 segundos. Tá. Agradeço a todos vocês que estiveram aí nos ouvindo. Valeu o convite. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa quem puder. E Massa. a arte é a nossa forma de resistência.